No vídeo de hoje eu vou mostrar uma das principais pseudojornalistas militantes da Globo sendo humilhada na frente das câmeras. Vou mostrar também cenas indescritíveis de debates entre candidatos a prefeitos, inclusive quase partindo para as vias de fato. E vou mostrar também o desespero incontrolável de jornalistas da Globo News diante de um acontecimento. Mas antes eu preciso comentar sobre o novo capítulo da história da fúria de Lula por não ter que devolver o relógio que ganhou de presente. No vídeo de ontem eu já falei sobre a decisão do TCU de que Lula não precisaria devolver aquele relógio Cartier que ganhou em 2005. Falei sobre a reação enfurecida dele nos bastidores com a possibilidade de que essa decisão traria de se rediscutir o caso das joias do Bolsonaro e mostrei principalmente que a Advocacia Geral da União resolveu recorrer dessa decisão buscando um resultado que seria prejudicial à própria União, mas seria o melhor resultado possível para Lula, mostrando assim que de Advocacia Geral da União não tem nada. Agora saiu um novo capítulo dessa história. O diretor-geral da Polícia Federal afirmou que a decisão do TCU não vai interferir na investigação sobre as joias recebidas pelo ex-presidente Bolsonaro. Eu poderia até fazer uma análise técnica sobre essa declaração, com base nas limitações do meu conhecimento, é claro, mas em vez disso, vou fazer algo ainda melhor. Vou apenas relembrar aqui quem é o cidadão que fez essa declaração. Quem afirmou que a decisão do TCU não beneficiará em nenhuma hipótese Bolsonaro foi Andrei Rodrigues, nomeado por Lula para ser diretor-geral da Polícia Federal depois de ter sido chefe da segurança do próprio Lula na campanha de 2022 e de também já ter trabalhado na campanha de Dilma Rousseff. O singelo sorriso no rosto dele ao aparecer nas fotos ao lado do presidente é encantador, não é mesmo? Outro assunto que eu preciso comentar brevemente é o fim do romance entre Lula e Ortega, o presidente de Nicarágua, o ditador de Nicarágua. O não comparecimento a um evento para o qual foi convidado fez com que o ditador de Nicarágua expulsasse o embaixador brasileiro do país. Em resposta, o governo Lula decidiu expulsar a embaixadora nicaragüense do Brasil. O Estadão, um dos donos da verdade no Brasil, já que possui a agência de checagem de fatos, publicou uma matéria com a seguinte manchete: como Lula e Daniel Ortega foram de aliados ideológicos à expulsão mútua de embaixadores. Os dois conheceram na época da Revolução Sandinista nicaragüense e se mantiveram próximos por questões políticas, mas a escalada autoritária de Ortega congelou os contatos com o Brasil. Pois é, veja como o mundo dá voltas. Me permita voltar aqui ao ano de 2022. TSE proíbe fake news que associam Lula à ditadura da Nicarágua. Na ocasião, o ministro Paulo Tarso Sanseverino, do TSE, vetou publicações nas redes sociais que associavam Lula a Ortega, alegando que configurava propagação de fake news e ofensa à honra de Lula. Coincidentemente, Paulo de Tarso Sanseverino, falecido em 2023, havia sido indicado ao STJ em 2010 por Lula, mas é só coincidência. Agora, diante dessa contradição, a pergunta que eu faço é: qual das duas verdades é mais verdadeira? A do Estadão ou a do TSE? Bom, falando em verdades absolutas que ninguém pode ousar questionar, eu preciso trazer agora o próximo assunto. Os militantes da Globo News estão descontrolados diante do resultado das eleições dos conselheiros do Conselho Federal de Medicina para os próximos 5 anos. Veja essa cena. É muito impressionante, foi impressionante em 2022, como tantos médicos apoiaram Jair Bolsonaro. Né? É inacreditável, porque os médicos têm que estar a favor da vida, a favor da ciência, a favor da medicina, né? E o Bolsonaro estava contra tudo isso, inclusive contra a vida, né? Porque quem trabalha contra a máscara, contra o isolamento social, contra a vacina em plena pandemia, está trabalhando contra a vida. E os médicos viraram as costas para a Organização Mundial de Saúde, para a nossa Anvisa aqui no Brasil, né, para apoiar o Bolsonaro. Veja só o que estamos testemunhando. Jornalistas, ou melhor, pseudo-jornalistas, porque jornalismo definitivamente eles não fazem, estão acusando médicos conservadores de serem contra a vida e acham que, como jornalistas, entendem mais de medicina e de ciência do que esses médicos. Como jornalistas, eles acham que têm o direito de julgar as escolhas feitas pelos médicos para o Conselho de Medicina. Para todos esses pontos levantados por essa pseudo-jornalista como verdades absolutas para acusar médicos de serem anti-ciência, existem contrapontos com evidências publicados em outros países.
países. Aqui no Brasil, não. Aqui não se pode apresentar o outro lado da história. E veja bem, eu não estou dizendo que a verdade é essa ou aquela. Eu estou dizendo que existem dois lados da mesma moeda e esses dois lados têm evidências para defender os seus pontos. O que esses pseudo-jornalistas fazem aqui no Brasil é uma sem-vergonhice sem tamanho. É preciso ser de má índole mesmo para simplesmente negar a existência de evidências em ambos os lados. Bom, pelo menos em períodos eleitorais, há oportunidade para que algumas pessoas deem a esses jornalistas o que eles merecem. Eu fiz questão de separar aqui alguns momentos da entrevista de Natuza Neri com Pablo Marçal, que aconteceu agora há pouco, na sequência de entrevistas feitas pelo G1 com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eu ainda não entendi como é que os professores vão aplicar o seu método, mas a não gente é meu, tem não. que ir para... Eu sou prefeita, não sou professor e nem secretário de Educação. Então, o senhor dá garantia para o eleitor que o senhor vai saber cuidar deles se eleito for? Então, cada um tem que cuidar da própria vida. Eu vou prestar suporte para vocês terem uma vida menos sofrida e para todo mundo prosperar. Eu não garanto que eu vou cuidar de todo mundo, porque isso não é papel do prefeito. O prefeito ele tem que fazer o quê? Ele tem que devolver benefícios para todo mundo. O político, ele tem um tipo de escola de acordo com o seu caráter. Por exemplo, o Lula, que sempre foi um militante, sempre foi alguém que sempre agiu com improdutividade, transformou o ensino superior numa coisa improdutiva e militante, é de acordo com o caráter dele. Por exemplo, o Henrique Cardoso, que era acadêmico, ele fez só 1 ou 2 faculdades federais. O Lula, que é quase analfabeto, ele fez o quê? Ele fez quase 20, mas para quê? Para desenvolver a militância, que levou ele ao poder. E ainda teve mais uma, que eu fiz questão de separar aqui. Se eventualmente o senhor não for para o segundo turno, o senhor apoiaria quem? Não vai ter segundo turno. E já que está acabando, eu queria aproveitar, Natuza, a gente se conheceu no negócio do Rio Grande do Sul, eu queria te fazer uma pergunta, até para a gente terminar esse assunto. Você acabou, num programa de televisão, fazendo uma... Eu quero deixar em aberto aqui, eu nem vou adjetivar o que você fez, mas eu acredito que foi um pouco fora da realidade falar que eu fiz fake news por conta de Paulo Pimenta e tudo, e foi comprovado pelo SBT, pelo governador do estado de Santa Catarina. Eu queria saber se você sustenta aquilo que você falou da minha pessoa, né, que eu produzi fake news, ou se você, né, de alguma forma vê que aquilo foi um erro, que eu quero até remover o processo que eu fiz contra a Rede Globo e a sua pessoa, porque eu não tenho interesse em levar isso adiante. Candidato, a gente precisa realmente, senão o senhor vai acabar tendo um tempo maior do que os outros, e isso não é justo. Você se arrepende ou não de ter falado? Que para mim está tudo bem. Está mantido e o tema é eleição. Candidato, o tema não sou eu. Infelizmente, é porque prejudica, o tema sou eu. Você falou de mim, aí o tema prejudica a minha pessoa na eleição. Sim, eu sei, candidato, né? Mas a gente está falando de propostas. Tá bom. Tá? O que foi dito está mantido. Eu já disse isso outras vezes e faço questão de repetir. Se Pablo Marçal seria um bom prefeito, ou até mesmo presidente, como ele ainda pretende ser, tem muita coisa a ser discutida. Mas um fato é indiscutível. Ele é o candidato que a imprensa merece. Aliás, não apenas a imprensa, mas também os outros candidatos merecem nos debates. No debate realizado na Band ontem à noite, ele largou os seus coices em conjunto. Obrigado pela pergunta. Minha proposta número 1 é tirar você da prefeitura. A número 2 é fazer o Boulos, se ele tiver sonho de ser prefeito, mudar de cidade, que aqui nessa cidade, enquanto eu estiver na política, ele nunca vai sentar essa bunda dele nessa cadeira de prefeito. Mas o principal alvo era mesmo o Guilherme Boulos, não tem jeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, ó. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é o apoiador de Hamas, de grupo terrorista. A pergunta vai pro Boulos. Olha, Marçal, é impressionante. Mas a cena mais curiosa, se é que eu posso classificar assim, dos debates realizados pela Band, é a que vem agora. Em Teresina, Piauí, o atual prefeito e o candidato do PSOL já estavam querendo mudar a modalidade de disputa. Candidato Francinaldo, o senhor tem 1 minuto. O que é isso? Não, eu estou dizendo. Não. Agora eu quero saber a sua opinião sobre todas essas cenas que eu mostrei. Me conta aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.